Boa noite, gente. Gostaria de falar sobre a oração Pai Nosso. A oração Pai Nosso começa com Pai Nosso que estais no céu. Em algumas religiões, atualmente, tenho ouvido Pai Nosso que estás no céu. Acontece que Deus é o Pai, Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não é uno, ele não é um, ele é a Santa Trindade. Então, Pai Nosso que estais no céu se refere a vós. Vós, o Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Deus, Jesus, seu Filho, e o Espírito Santo. Antes do nascimento de Cristo, AC, né? Antes de Cristo, AC, quando não havia contagem do ano ainda, né? Era ano zero, digamos assim, até o ano zero. Era a época de Deus, o ensinamento, a lei de Deus. Após o nascimento de Cristo, que é quando começamos a contar o ano, né? Então, estamos em 2025. Há 2025 anos, Cristo nasceu. Então, é marcado DC. DC é depois de Cristo. Então, é a era de Jesus Cristo. E, após a sua morte, veio a época do Espírito Santo, que é a época em que nos encontramos agora, do Espírito Santo, que se manifesta de diversas formas. Isso quem me explicou, quem me trouxe conhecimento foi o meu marido. E Jesus veio para pregar a palavra de Deus, para explicar a lei de Deus, para pregar o ensinamento do Pai. Agora estamos na época do Espírito Santo, que vem exaltar o trabalho de Jesus. E eu, como esposa daquele que personificou o Espírito Santo, meu marido, felizmente, venho exaltar a palavra dele. Venho fazer entre aspas, propaganda do seu trabalho. Como um dos escolhidos por Deus para propagar a palavra de Jesus. Eu sou budista e transmito o budismo, mas devemos entender que a religião é não algo distante de nós, uma coisa ininteligível. Aqueles que se dizem ateus, ou os que dizem não acreditam em nada, é porque estão entendendo a religião como algo fora da ciência, da tecnologia, da vida moderna, como algo antiquado, fora de moda. Mas não, a religião é algo atual que diz respeito a todos os seres humanos e até os animais aqui na Terra. Então, a visão agnóstica nos ensina que é dito, Jesus vai voltar. Deus está entre nós. Deus Pai Todo-Poderoso está entre nós. Ele se fez homem e se encontra na terra. Jesus Cristo, seu Filho, prometeu voltar. Ele prometeu voltar e ele voltará à sua casa. Toda igreja é a casa de Jesus Cristo. Abram suas portas para ele e para seus escolhidos, seus enviados. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. E em oração, eu prefiro orar como ensina a Igreja Católica Apostólica Romana, que exalta a Deus como a Santa Trindade. Inclui Deus Pai que se fez homem,
que nos deu seu Filho, Jesus Cristo, que vai retornar para retomar o seu lugar, e o Espírito Santo, que se personificou no meu marido, disso eu tenho certeza. Gostaria de falar hoje de uma coisa muito importante no budismo, relativo à doação. Existem 6 boas ações no budismo. Primeira, doação ou gentileza. Existem 3 tipos de doação. Primeira, doar a verdade. O budismo, a verdade, você pode doar para qualquer pessoa. Segundo tipo de boa ação é a doação de bens materiais. Bens materiais você deve doar, em primeiro lugar, para pessoas a quem admiramos. Em segundo lugar, para pessoas a quem devemos gratidão. E em terceiro lugar, para pessoas realmente necessitadas. E não há pessoa a quem você deva doar mais do que aquele que prega a verdade. Aquele que veio ao mundo pela verdade, ou aquele que personifica a verdade. A verdade é um presente que Buda Sakyamuni deixou neste mundo. Em troca da verdade, pela verdade, para a verdade, devemos doar. As pessoas acham fácil a doação, que é chamada Musai Nanase, que são as 7 boas ações, sem ser as 7 doações sem ser materiais, de bens materiais. E quando se trata de doação de bem material, ou seja, em espécie, as pessoas sentem como se estivessem arrancando-lhes as unhas. E isso, a avareza para com aqueles que pregam a verdade, que dedicam sua vida para isso e vivem de doações, muitas vezes, as pessoas sentem como... Isso é super importante, mas as pessoas sentem como se fosse uma coisa que devesse ser dada gratuitamente. E não pode ser assim, porque senão não tem mérito. A pessoa que prega a verdade alcançou aquele grau de iluminação através de práticas. Ela passou por um caminho extremamente difícil, árduo, árido. Um caminho que só quem tem muita coragem é sábio e tem encarnações de existência, na verdade, só ela consegue passar por esse caminho. E a pessoa que é realmente leiga, para alcançar essa verdade tem que ter mérito. E do que ela dispõe nessa vida? É dinheiro, é em espécie, para fazer a obra do ser superior. A obra exige esforço e algo que você possa trocar por coisas de valor para construir a obra. Então, esse é um apelo que eu estou fazendo em prol das boas ações, principalmente a doação. Doação, não aquela ensinada no budismo que não exige bens materiais, mas aquela que é mais difícil do homem fazer, porque o homem é ganancioso. Vou falar também das boas ações. O que é uma boa ação? Boa ação são essas ações ensinadas no budismo, né? Em primeiro lugar, doação ou gentileza. Em segundo, cumprir com a palavra. Se você empenhou a palavra, você tem que cumprir. Em terceiro, paciência. Quarto, reflexão. Quarto, esforço. Quinto, reflexão. E sexto, sabedoria, que é a reunião dos outros 5. E, mais minuciosamente, falando do ponto de vista energético, uma boa ação é aquela que gera energia
positiva e fica armazenada no verdadeiro eu, o Arayashiki, verdadeiro eu, daquele que praticou. Você pratica uma boa ação e essa boa ação positiva, energia positiva, fica armazenada nessa região, onde fica o nosso verdadeiro eu. O nosso verdadeiro eu não é o cérebro, o nosso verdadeiro eu é energético e ele é composto de Arayashiki e Manashiki e fica nessa região aqui, ó. Nossa luz, a luz que nós somos luz, fica nessa região. Se você é um ser da luz, o que você pratica é positivo. Se você não tem luz suficiente, certas ações não devem ser praticadas por você. Assim, nem todos são, por exemplo, artistas. Porque um artista canta músicas e entoa frequências, tonalidades. Nem todos emanam luz positiva e devem estar num palco. Tem gente que não é desenvolvido, não tem que estar num palco porque a energia emanada não tem luz suficiente ainda. Os seres do Tenjokai, chamados seres celestiais, têm luz. Os filósofos também têm luz. Então, eles num palco, falando, emanam positividade, energia positiva. E mesmo no cinema, no teatro, encenando cenas perturbadoras, sua luz é grande e pode emanar energia positiva que fica guardada em si e na mente daqueles que viram tal ação. Aqueles que não fazem parte desse mundo ainda, ou seja, estão evoluindo, quando expostos num palco ou entoando canções, podem não emanar energia positiva, e sim negativa. É o caso daqueles que cantam e as pessoas não se sentem bem assistindo, né? Às vezes a gente tem compaixão por certas pessoas, mas não é necessário nesse caso. Elas vão entender que elas precisam evoluir e terem uma luz para estarem expostas ao público. São os artistas. Nem todo mundo está no mundo dos artistas. É o mundo chamado Shikikai, mundo das formas e luz e tom da voz, o dom de ser melódico e atraente à vista das pessoas. Assim como nem todos têm o dom da sabedoria e do discurso eloquente. Esses podem trazer mais confusão do que esclarecer, que é o ideal do filósofo, aquele que se encontra num patamar elevado de existência. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que eu tenha contribuído um pouquinho que seja para a felicidade nesse planeta. Gachô. Obrigada.